Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo do Canelas, vou te levar para um rolê para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina. Lembrando que hoje às 8h30 tem live ao vivo aqui no nosso canal Os Vascaínos, comigo, Deco da Colina. Carlos Berbert também deve estar conosco. Carlos, que estava comigo agora, eu fui convidado por ele para participar lá do Papo na Colina, que é o canal dele, para falar com a Socorro, isso mesmo, presidente do Trem, adversário do Vasco, na partida de amanhã pela Copa do Brasil. E eu vou falar tudo durante essa 1h30, né, de papo que eu tive com a presidente do Trem sobre como está o nosso adversário para a partida de amanhã. Mas também quero falar Lelê gerando dúvidas a respeito de sua possível contratação. O Vasco, que não desiste de ter Andrei Santos ao menos até o meio do ano. E também algumas outras situações muito importantes a respeito de time relacionado para a partida amanhã e também de desfalques que não poderemos contar para a partida contra o Trem. Então você, para me dar aquela moral, você já sabe como é que faz. Deixe o seu comentário, vem aqui no like, dá aquele like para ajudar a gente. Hoje é um vídeo repleto de informações, então, dá aquela força, senta o dedo no like, comenta, inscreva-se, seja membro do nosso canal para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e trocar ideia com a gente lá, participar de live ao vivo, enfim. Muitas outras coisas que você vai ter acesso sendo membro do canal Os Vascaínos. Agora, galera, quero começar esse vídeo falando da situação do Lelê, atacante do Volta Redonda, uma situação que eu já venho trazendo há alguns dias, de que me gera espanto. Tanta certeza nessa contratação, de que o Lelê já está fechado com o Vasco. A informação que a gente tem aqui no interior do estado é que o Lelê está muito próximo realmente do Vasco, mas tem muitos times ainda querendo seduzir o atleta, ou seja, levá-lo para outras agremiações. Então, um exemplo disso está acontecendo nesse exato momento enquanto eu gravo esse vídeo. O Lelê está em campo pelo Volta Redonda, jogando a Copa do Brasil. Sabe o que isso significa? Que o Lelê não poderá jogar a Copa do Brasil por nenhum outro clube brasileiro, inclusive o Vasco. Caso acerte, vestiu a camisa, Lelê, novo atacante do Vasco, Copa do Brasil, ele não pode jogar nenhuma partida, não vai poder assinar súmula. Lelê já chega no Vasco estando fora de uma competição, uma das duas competições que ele poderia jogar com a camisa do Cruz Maltino. Então isso me gera um espanto e me gera uma dúvida. Será a que ponto que isso está tão fechado ou tão acertado assim? Já que o jogador está, inclusive, abdicando de uma possível competição pelo Vasco, já vestindo a camisa do Volta Redonda nessa partida contra o Falcon. Está acontecendo agora lá em Sergipe. Ou seja, a informação é essa. O Lelê, que está em campo, não poderá jogar pelo Vasco a Copa do Brasil, pois já vestiu a camisa do Volta Redonda. Então vamos aguardar nos próximos dias. Mas as informações que eu tenho são: clubes da Coreia, clubes de Portugal, clubes do sul do Brasil estão muito interessados no Lelê. E aí a gente sabe como é o meio do futebol. O Lelê pode acabar não vindo para o Vasco. Existe essa pequena possibilidade. E agora só as cenas dos próximos capítulos podem nos reservar aí a certeza do que vai acontecer. Outra situação que pipocou durante o dia de hoje e chamou muita nossa atenção é a de Andrei Santos. Edu, tu tá puto com o Andrei, tenho estado realmente meio virado com ele por conta dessa negociação aí envolvendo o Palmeiras, a possibilidade dele vestir a camisa do Palmeiras. Hoje ele está realmente muito próximo do Palmeiras, mas assim como o Lelê, tudo pode acontecer até que esteja assinado. E hoje o Vasco foi notificado pelo Chelsea que o Chelsea irá mesmo emprestar o Andrei. E aí o Paulo Brax falou com a equipe da ESPN, falando numa boa mesmo. Nem que seja por um jogo, o Vasco tem interesse em ter o Andrei. E isso para mim é muito importante. Isso mostra que o Vasco quer o jogador e isso para o jogador também é importante. Ver que o clube faz de tudo para tê-lo aqui. O Palmeiras, conversando com o Chelsea, tem algumas exigências. Não vamos liberar para o Mundial Sub-20, a gente quer até o final do ano. O Vasco não. O Vasco chegou para o Chelsea e falou: olha, queremos o Andrei.
do modo que vocês puderem negociar. Ah, a gente exige que ele seja liberado para o Mundial. A gente libera. O Andrei vai ter que voltar para o Chelsea em junho. A gente deixa ele voltar e a gente aceita desse jeito. O que o Vasco não quer é ver o Andrei vestindo uma outra camisa no futebol brasileiro. Então a gente aguarda para ver o que o Vasco vai fazer. Mas já fica aqui o meu elogio. Muito boa a postura do clube na pessoa do Paulo Brax de chegar e falar: queremos o jogador. Não queremos ver o Andrei com outra camisa. E isso já me deixa muito feliz. Então, como sempre falo, na hora de criticar, eu critico. Na hora de elogiar, é hora de reconhecer. Então vai aqui o meu elogio. E agora vamos aguardar. E aí, você acha que o Andrei vem pro Vasco? Deixe seu comentário aqui falando o que você está pensando a respeito dessa situação. E não perca a nossa live hoje, às 8h30, aqui no canal Os Vascaínos. Vamos estar falando tudo. E também quero te pedir, senta o dedo no like, porque agora eu quero falar sobre Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues, você que agora sentou o dedo no like e não tem a mão de quiabo como Thiago Rodrigues, já está ligado que Thiago Rodrigues hoje não treinou e está a caminho de outro clube do futebol brasileiro, que ainda não foi revelado, mas já se sabe que não é da Série A. O Thiago Rodrigues está provavelmente voltando para a segunda divisão, um jogador que estava tão valorizado, São Paulo queria, fez jogo duro para negociar com o Vasco essa renovação que era inclusive automática e só foi querer mesmo renovar depois que viu que não teria mais mercado e agora, depois da chegada de Ivan e também de Léo Jardim, vai embora do Vasco para jogar provavelmente uma segunda divisão no ano de 2023. E falando do jogo de amanhã, eu agora há pouco estive conversando com a Socorro, a presidente do trem do Amapá. Ela passou algumas informações bem legais, inclusive disse pra gente que o trem optou por jogar em Brasília porque quer chamar a atenção dos políticos amapaenses para o futebol do estado. A proposta para jogar em Manaus, que inclusive era que nós queríamos, eu, Edu, tenho muito carinho pelos vascaínos de Manaus que tanto me acompanham lá no TikTok Vascanelas e também aqui no Vascanelas no YouTube, aqui nos Vascaínos. Eu queria muito que o Vasco pudesse jogar lá. E ela revelou para você de Manaus. A proposta de Manaus para receber essa partida foi melhor financeiramente. Mas ela, como presidente do clube, optou por jogar em Brasília por conta dessa questão política. E é por isso que essa partida não está acontecendo em Manaus. Você, vascaíno, que tá louco para receber o Vasco, vai ter que esperar mais um pouquinho para o Gigante da Colina jogar aí para o público manauara, para os nossos vascaínos tão queridos. Rapaziada, ela também adiantou que amanhã o trem tem uma estratégia para pegar o Vasco, isso mesmo. Um primeiro tempo que vai jogar fechadinho para levar para o 0x0 e tentar abrir um placar ou num contra-ataque ou logo no segundo tempo, para que dificulte o Vasco e diminua a janela de tempo para o Vasco buscar o empate. O Vasco amanhã joga pelo empate. Se o Vasco empatar a partida, o Vasco já está classificado e, óbvio, a vitória classifica também o Vasco. O trem, para se classificar, óbvio também, precisa de uma vitória simples, ou seja, 1x0, 2x1, 3x2, classifica o clube amapaense. Então, o Vasco tem que entrar ligado, segundo a presidente do trem. O trem vem muito motivado, é a partida da vida desses jogadores que são profissionais, vivem no futebol, muito jovens, é um time veloz, um time forte, um time que tem fôlego para correr os 90 minutos, então o Vasco não deve encontrar facilidade da forma que estão esperando. O Vasco tem que entrar ligado, porque é uma partida muito séria, e do outro lado, palavras da presidente, é uma final de Copa do Mundo. O trem vem para tentar fazer história em cima do Vasco da Gama, e nós não queremos ver isso acontecendo. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Deixa aqui o seu comentário e o seu like. Ajuda muito quando você vem do like aqui. E aperta o dedinho lá, senta o dedo no like. E claro, deixe seu comentário a respeito de todas as informações que eu trouxe aqui nesse nosso vídeo. Lembrando, esqueci de falar aqui, eu gravo tudo de primeira. Manuel Capasso foi anunciado e apresentado hoje. E agora é só esperar ser regularizado, ele deve jogar contra o Urubu, tá? Partida contra o Urubu já teremos Manuel Capasso estreando pelo Vasco. Tamo junto até as 8h30, tô te esperando aqui pra gente fazer aquela live maneira com o Deco da Colina e com o Carlos Berbert falando tudo sobre o Vasco da Gama e sobre a partida de amanhã. Tamo junto, galera. Um abraço. Valeu.
Ao seu lado.